você esteja, conte sempre com a gente. Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Olá, sou psicopedagoga Denise Paz, convidada do programa Bem Viver. Vamos conversar hoje sobre rotina das crianças em tempo de pandemia. Hoje nós estamos no novo normal, com uma mudança radical da rotina de todo o ambiente familiar, do ambiente social. Então é um tempo de criarmos harmonia para que possamos criar novas estratégias. Então nesse período é importante esse alinhamento, esse diálogo de forma clara e objetiva para que possamos passar por tudo isso e superar toda essa nova fase. E essa maneira de alinharmos, cada família tem sua rotina, cada família tem seu entendimento, cada criança tem a sua maturidade. E é de forma clara e objetiva que temos que comunicar com a criança, o adolescente, o adulto, que está no ambiente de casa, para que todos possamos passar da maneira mais tranquila possível e serena. Temos que ter um olhar sensível para cada família, cada realidade, porque quando se fala em relação à restrição, pode ser uma família que tem restrição ao acesso ao Wi-Fi, pode ser a família que tem acesso restrito ao equipamento, que seja um computador, que seja um telefone, um tablet. Então tem que avaliar as duas medidas. Quais restrições essa família está passando no momento para auxiliar? A partir daí, criar estratégias, ter um diálogo com o professor. Dialogar é o primeiro passo a se ter um resultado efetivo. Por quê? Você vai estar relatando a sua forma de conduzir esse aprendizado do seu filho no dia a dia, sem sobrecarregar para a família, para a criança, para os pais que não estão sabendo lidar pelo fato de não estar com essa formação. Aliás, muitos pais, ou a grande maioria, não tem formação de ensinar a criança um currículo escolar. Então, o acesso restrito, a gente tem que pensar em quais possibilidades e fazer essa análise. A partir desse momento, a gente cria estrutura, orienta a família e o psicopedagogo tem esse papel fundamental de orientar, discernir, ensinar, traçar um caminho melhor ali para cada família, de acordo com cada idade, que seja crianças menores, que seja adolescentes. A partir daí você cria um plano de ação e o plano de ação vai gerar o quê? O resultado promissor e almejado para cada família, cada instituição, para a gente alcançar uma metodologia aí que nos espera. Estimular a aprendizagem nos quer dizer no dia a dia, no cotidiano, a criança precisa ser direcionada, precisa ser conduzida ao ambiente, precisa ter ali uma previsibilidade do que vai ser ensinado, direcionado no comando diário. Quando se fala em adolescente, a gente tenta clarear essas informações para que ela possa ter um planejamento efetivo das suas atividades, da disciplina. A disciplina é muito importante para chegar no resultado almejado. Quando se fala em adaptar, eu prefiro usar o termo adequar. Porque quando se fala adaptar, eu estou adaptando o método. E não existe método, não existe fórmula, não existe receita para educar. Então, quando você faz uma adequação, fica mais fácil o entendimento. Cada família, cada cenário, cada maturidade da criança está condizente para aquele resultado. Então, assim, adaptar eu acho um termo meio grosseiro. Então, vamos adequar de acordo com a realidade de cada família, de cada cenário, de cada instituição. A partir daí, junta, entrelaça essa união família, estudante, escola, para se esperar um resultado promissor. É um ano difícil, um ano novo para todo mundo, para a escola, para a criança, para os pais. Então, juntos somos mais fortes nessa corrida de buscar melhorias aí para que possamos formar adultos seguros e confiantes. Principalmente para os menores. Eles precisam de ter uma previsibilidade, uma consciência maior em
questão de quantidade de tempo. Por exemplo, se eu falo com meu filho, você vai assistir televisão 5 minutos. 5 minutos para ele pode parecer muito, pode parecer pouco. Então, explicar de forma clara e objetiva o que são 5 minutos. Um relógio de parede, às vezes. Então, a criança tendo essa consciência clara e simples, ela vai entender o combinado. E outra forma também de colocar o celular para despertar, eu tenho feito isso porque eu sou mãe também. Então coloco o relógio para despertar que seja 5 minutos ou 10, para ele entender e aceitar o combinado para as duas partes. Não sendo bom para mim ou para ele, porque no ambiente familiar nós temos que buscar o quê? Empatia, resiliência para todos envolvidos ali naquele ambiente. E quando se fala como que eu vou planejar uma rotina? Você sem rotina, você não se perde? É igual no trabalho. Você tem que chegar, colocar ali no papel o que vai ser a regra de hoje, por onde que eu vou começar, organizar meu ambiente de trabalho. E assim também é feito com as crianças. E não podemos fazer diferente, porque a criança está o quê? Num ambiente confortável, num ambiente seguro para ela, que é dentro de casa. Então, por isso é tão importante essa rotina direcionada, um mediador adulto ali, não um adulto o dia todo colocando regras, um mediador adulto equilibrado, flexível, para entender o lado da criança, o lado do adolescente e o lado do adulto também. Porque tem dia que a gente não está bem mesmo, e assim é a criança. E a partir daí, você entendendo o outro, entendendo o tempo do outro, você gera mais resultado positivo. Primeiro lugar é empatia. Quando se fala em rotina, eu não posso traçar uma rotina pensando na minha visão enquanto mãe, enquanto adulto. Eu vou traçar uma rotina enquanto mediadora, confortável para aquele ambiente. Porque antes nós tínhamos a possibilidade de sair de casa, um lazer fora, e hoje está tudo dentro de casa. Lazer, escola, convívio familiar. Então estão todos ali inseridos numa rotina cansativa, às vezes uma rotina estressante. E pai, mãe, cuidador, não se estressem por o planejamento não sair do jeito combinado, ou às vezes sair fora do eixo ali. Por quê? Imprevistos acontecem, isso faz parte do nosso dia a dia. Vale mais ter um jogo de cintura e analisar, verificar, ter uma flexibilidade de ver o que pode ser refeito, do que ter uma visão rígida desse planejamento que tem que sair desse jeito. Vamos levar a vida mais leve possível? Vamos pensar numa estratégia mais leve, mais saudável para as crianças e para os pais, porque está pesado para todo mundo, a demanda do trabalho cresceu, tem muitos pais trabalhando dentro de casa, então precisa de quê? Ter mais diálogo, mostrar para a criança que a sua função, na maioria das vezes home office, por que papai trabalhava fora, mamãe, e agora está trabalhando dentro de casa? Para ele entender, ter essa consciência, de ajudar você a preparar aquele ambiente para se tornar o quê? Um dia promissor. Por mais que às vezes um planejamento não corra tão bem quanto planejado, mas pelo menos ter uma flexibilidade de alinhar essas informações e trazer um convívio mais empático, mais resiliência nesse ambiente, para que a rotina no final do dia seja favorável para todos. E não pense assim, nossa, meu dia foi tão desgastante. Vamos repensar e desconstruir essa fala. Nossa, meu dia foi tão produtivo, mas faltou essa atividade. Amanhã nós podemos refazer? Nós podemos fazer diferente? Nós podemos buscar alternativa para fazer diferente? E isso vai ensinar a criança a ter uma autonomia, ter uma flexibilidade, um planejamento. Para quê? Para no futuro ser um adulto mais confiante, decidido na tomada de decisão que ele precisa de uma resposta, e por aí a gente cria o quê? Um ambiente saudável. Não se tem uma regra, se é o melhor lugar é o quarto, se é a sala, se é o melhor lugar o computador, o tablet ou o celular, porque nós temos que observar o cenário de cada família, a realidade de cada família. Tem pais
que sai de manhã para trabalhar e precisa de levar o celular. O filho fica com o cuidador, um responsável, e tem acesso ao celular só à noite. Então aí, primeiramente, a gente não pode colocar regras. A gente vai ouvir cada família, entender cada cenário. A partir daí, nós vamos orientar a família de como conduzir esse cenário desse novo normal para ser viável para todo mundo. Porque quando se pensa, é melhor no celular, mas de repente a tela do celular não está favorável, o volume não está favorável, tem que ser no computador, mas de repente nesse momento o computador está carregado, não está ligando, então vai gerar o quê? Um cansaço mental, um desgaste emocional por coisas tão simples que através de um diálogo, uma consciência de entender aquele momento, fica mais fácil levar e para que o dia finalize ainda melhor do que começou. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Onde quer que você esteja, conte sempre com a gente. Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver, dando continuidade ao nosso tema Rotina de Criança em Tempos de Pandemia. Quando se fala em aprendizagem, é fundamental desenvolver a autonomia das crianças, mas aí tem que entender qual a maturidade da criança, até que ponto essa criança vai desenvolvendo aos poucos essa autonomia, porque a autonomia é um processo gradativo. Eu tenho filho de 6 anos e ele é totalmente dependente do meu cuidado, do meu olhar, da minha escuta atenta em relação ao aprendizado dele. Quando se fala de um adolescente, aí é ter um olhar diferente, porque o adolescente já está preparado para ter sua própria autonomia, o seu jeito de estudar, sua individualidade. Então existem cenários diferentes para a gente ter um olhar atento. É uma criança menor, o pai vai direcionar. É uma adolescente, ele vai escolher o melhor lugar, o melhor jeito de estudar. A partir daí, a autonomia é gerada com resultados e autofeedback. O autofeedback, o que eu consegui melhorar, o que eu posso melhorar. Então esse autofeedback você avalia pontos fortes e pontos de melhoria. Porque você elogiando o seu filho, o seu adolescente, com certeza terá mais sucesso. Por quê? Você vai mostrar que ele é capaz, mostrar que ele consegue entender a regra ali de estudar, de concluir uma tarefa. E aos pouquinhos você vai mostrando para a criança menor que ela pode e precisa da sua ajuda para escovar um dente, para tomar banho, mas aos pouquinhos você vai mostrando para ela que ela é capaz. A partir daí, ela vai gerando autonomia, vai criando suas próprias habilidades para desenvolver ali a tarefa e cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem seu tempo. Quando se fala em autonomia, muitos pais falam, faz rápido, conclui rápido, mas o tempo do pai é diferente do tempo da criança. O tempo para Denise, mãe, é diferente para o tempo do Bernardo, filho. Então, entender tempos diferentes, olhar sensível e escuta atenta. É muito importante para gerar um resultado produtivo lá na frente. No meu ponto de vista, eles são os dois. Educadores, porque a educação inicia antes da entrada na escola. E mediador, porque a criança precisa de uma mediação, de uma condução ali na rotina diária. Quando se fala em relação ao currículo escolar, uma metodologia da escola a ser seguida, o pai é mediador, porque ele está sendo orientado por um professor, a partir daí orientando o seu filho.
Claro que anotando todas as dúvidas, tirando ali as dúvidas em relação àquele ano escolar, a idade da criança. Vamos dar um exemplo aqui em relação ao mediador pai. O mediador ele vai orientar e passar para o professor. Se a criança está no início da alfabetização, no período de 6 a 8 anos, ela pode ter alguns erros, como por exemplo, escrever o 3 do lado ao contrário. Até que ponto isso é normal? Então é considerável um erro construtivo no início da alfabetização. E sendo um pai ali que não tem um estudo, não tem um conhecimento acadêmico para entender que é um processo normal, dependendo da criança, dependendo do ritmo da criança, pode se tornar uma rotina frustrante estudar. Porque o pai às vezes passa esse olhar rápido, meu filho não sabe escrever, escreve direito ou fala direito. A partir daí, a criança fica com medo, a criança fica insegura. Então, por isso que no meu ponto de vista, em relação à aprendizagem, o pai é o mediador. Um pai que não tem um conhecimento de cada etapa ali da educação, do desenvolvimento da criança, para poder ajudar. A partir daí, essa mediação é feita com a escola. Então, por isso que é tão importante manter vivo esse vínculo escola, família e estudante. Por mais que temos ali a escola dentro de casa, no formato online, ou via WhatsApp, enfim, manter esse diálogo, tirar dúvida, mostrar para o professor o que seu filho está fazendo enquanto estudante. Claro que é um momento novo para todo mundo, criança dentro da sala de aula é de um jeito, criança dentro de casa é de outro jeito, então cada dia, pai, cuidador, você vai fazer essa autoanálise aí do dia. Como que o meu filho está? Que resultado que nós conseguimos hoje? É tudo muito novo. Em 2019, eu ouvi algum comentário, alguma postagem que era proibido o uso de tela. Aí já veio 2020, estudo online, orientação online, tudo online. Então não existe o certo ou errado. Claro que cada pai, cada condutor ali do ambiente familiar, o adulto, né? O adulto ali orientando, colocando rotina, colocando prazo para a criança. Porque se eu for deixar, meu filho fica o dia todo na TV. E para ele tá tudo bem, mas eu vou ter prejuízo lá na frente. Então, essa orientação vai para os pais, cuidadores, conscientizar sobre o tempo, a quantidade e a qualidade. Por quê? Ficar usando a tecnologia, vamos ser para estudo? Sim. Para o lazer também. Mas vamos medir em qual momento pode ser estudo, qual momento pode ser para o lazer. E tendo essa flexibilidade, tudo funciona bem. Não pode ultrapassar a criança ficar o dia todo, ficar ali. Porque a criança vai ter o quê? Um crescimento rígido. Ela vai estar à frente do telefone parada. Então a criança precisa de movimentar, mexer, pular, ter consciência corporal para aprender. Então, se ela fica paradinha, tem prejuízo cognitivo. Isso vai refletir onde? Lá na sala de aula. Então, depois vai ser uma criança, nossa, meu filho não aprende, mas ele tem que ser estimulado, monitorado, orientado diariamente. Então, quem está cuidando, vamos ter um olhar mais atento. Tá cansativo para todo mundo, eu entendo, eu sou mãe, sou profissional, mas a partir dessa conscientização, o que eu quero de bom para o meu filho, para o meu adolescente? Que adulto que eu quero no futuro? E a partir daí você traça estratégias flexíveis. Claro que tem dia que vai usar mais, porque às vezes ele quer um joguinho e tem um período longo lá da escola para ter um acesso. Então, a maior dica que eu passo para os pais dentro de casa é orientar quantidade e qualidade no tempo da criança exposta ali à tecnologia. Que é algo frustrante para mim, pai, e para meu filho. Porque eu recebi no início da pandemia, nossa, meu filho está muito frustrado. Mas de repente a criança tem 5 anos e para ele está tudo bem, está confortável, está com a mãe, está com o pai dentro de casa. Então ele não teve esse entendimento claro ainda. Então assim, o que é frustração? Primeiramente. E eu ensino para o meu filho, tenho que ensinar para a criança o que é um compromisso, um combinado, porque ele vai entender que aquela regra depende de um esforço, uma estratégia diferente, um planejamento para se alcançar algo.
Isso é só no período de criança, da infância, adolescente? Isso é para a vida. Se a gente quer alcançar algo na nossa vida, nós temos que ter estratégias, planejamento, combinado, flexibilidade e a partir daí. Quando se fala em frustração, é mostrar para a criança. Meu filho chega para mim e fala, mamãe, hoje eu estou triste. Eu mostro para ele o que é ser triste, quando devemos estar tristes. A partir daí eu já estou preparando ele para que ele conheça e reconheça as suas emoções. Porque senão falam, você não pode ficar triste. Tristeza não existe, mas existe sim. Primeiro é ter essa consciência do que eu vou ensinar para o meu filho e orientar de maneira clara, simples, de acordo com cada idade. Então, cada pai, estando ali consciente, orientando, eu falo muito para os pais, não dá uma resposta de imediato, no impulso. Na hora que a criança responder alguma coisa que não está condizente com o cenário, você faz o quê? Vai tomar água, respira e volta, responde para a criança. Quando ela perguntar algo que você fala, nossa, como que eu vou responder essa criança? Para não responder de maneira no impulso ali, de maneira errônea, você faz o quê? Vai lá, toma água e já volto, filho, vou te responder. E não deixar a criança também sem resposta. Você vai ter mais discernimento na sua resposta, mais direcionamento e mais conteúdo para informar para a criança. Porque a criança, vou fazer uma analogia, que é igual uma esponja. Você vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Então tem que ter clareza o que você fala. O seu corpo, o seu comportamento fala muito sobre a sua postura dentro de casa. E a criança está atenta. Por mais que você pense que ela está brincando, ela não está observando, mas em algum momento ela vai repetir ou comentar aquele comportamento que ela percebeu dentro de casa. Então, ter olhar atento, ter uma escuta atenta também é muito importante. Por mais hoje que o tempo, o mundo está acelerado, vamos parar com calma e ter uma resposta assertiva. Porque é tudo muito novo, tudo muito incerto, é um caos, é tantas incertezas que nós temos que às vezes o dia está nublado e a gente se sente assim. E quando isso acontecer, eu vou ter um olhar diferente para essa situação. Eu vou mostrar para o meu filho como é bom eu estar com ele na hora do almoço, como é bom ele estar comigo organizando em equipe o ambiente familiar, como é bom montarmos um cardápio para o almoço. Por exemplo, o que nós vamos fazer de almoço hoje? A criança está inserida, ela cria imaginação, você observa o desenvolvimento dela. Que hora que nós vamos almoçar? Organizar a mesa. Filho, coloca a mesa para a mamãe, tira a mesa. Então você mostra para a criança o quanto ela é importante. E um dia com certeza ela vai lembrar. Lembra daquele tempo que nós ficamos em casa, no isolamento, dentro de casa? Aquele momento foi bom. Aquele momento foi saudável. Então temos que fazer isso com nossas crianças, temos que trazer coisas boas para nossas famílias, temos que construir momentos saudáveis, momentos serenos, por mais caos que esteja, vamos trazer o que? Resiliência e empatia cada dia mais. Com isso a gente fica mais forte, mais otimista e mais esperançoso para um mundo melhor. Você se programando, você vai ter uma previsibilidade do que você vai fazer durante a semana. O nosso cérebro é assim, ele aprende com o quê? Com o visual, ele está vendo ali, processando e te lembrando. E quando eu falo atividade direcionada, principalmente na primeira infância, onde a criança está desenvolvendo habilidades cognitivas para ter tomada de decisão consciente, para ter um planejamento consciente, para ter um resultado efetivo lá na frente, ela precisa de um direcionamento. Direcionamento, vamos tomar banho? Então, nós adultos vamos no automático. A criança precisa ser orientada. Vou pegar toalha, ir para o banheiro, tomar o banho, organizar o banheiro, colocar a toalha no devido lugar, cada família tem a sua rotina. Então, você está direcionando um simples tomar banho para a criança. Por exemplo, também, escovar os dentes. Filho, vai escovar o dente. Se você não ensinar para ele o passo a passo, como faz essa tarefa tão simples, porque exige o quê? Planejamento, controle inibitório, foco e atenção, porque a criança não pode pensar que ela vai escovar dente e ir para a sala. Ela tem que ir onde? No banheiro, ir, acender a luz, ligar a torneira, pegar a pasta, pegar a escova. Não sei se eu estou falando na ordem, mas enfim,
todo esse conteúdo faz parte do Simples Escovar Dente. Então, por isso é tão importante direcionar, mostrar para que a criança possa fazer sozinha, porque ela é capaz. Aos pouquinhos, essa autonomia vai tomando conta desse ambiente familiar e você dá o feedback para a criança. Viu, filho? Quanto você está crescendo, está ficando mais inteligente, você conseguiu escovar dentes sozinho. Porque se você fala com o filho o dia todo, você é inteligente, isso é normal, todos nós somos, mas você pontuar o feedback naquela atividade direcionada, aquela atividade daquele momento que ele conduziu de maneira assertiva, aquela atividade que ele teve sucesso. A partir daí, o que ele achar difícil, por exemplo, numa leitura, numa escrita, lembra, filho, que você não sabia escovar dente sozinho, você aprendeu? É a mesma coisa para você aprender a ler, aprender a escrever, aprender a organizar o seu ambiente de estudo. Então é tão importante também você organizar, planejar, desde o tomar banho, escovar dente, para tudo na nossa vida. Porque o adulto hoje faz no automático, mas a criança precisa ser ensinada, orientada e direcionada. Nós chegamos ao final do nosso programa, Bem Viver. Agradeço a Unimed Inconfidentes pelo convite. Agradeço também ao Dr. Sérgio Afonso pela oportunidade desse momento tão importante para os pais e eu trazer um pouquinho da minha experiência enquanto mãe, enquanto profissional, que eu tenho lidado com muitas queixas no consultório de como transformar uma rotina cansativa numa rotina mais produtiva, tanto para a família quanto para as crianças. Muito obrigada! Onde quer que você esteja, conte sempre com a gente. Fique tranquilo, aqui tem Unimed.